Boa noite, irmãos e irmãs. São 19 horas, nós vamos começar então a nossa celebração. Nós estamos na celebração aqui na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, em nosso culto dominical, no nosso culto de Páscoa, e estou usando hoje o endereço que é o endereço do meu canal pessoal, tá certo? Por isso eu não coloquei como público, coloquei apenas o link para acesso ao link. Porque o meu canal pessoal é um canal da faculdade, um canal que tem outras coisas, tá certo? E aí, como essa é uma celebração voltada para a comunidade cristã, eu utilizei o link, tá certo? Mas vamos começar a nossa celebração. Hoje é nosso domingo de Páscoa, 12 de abril de 2020. É amanhã. O sol se levanta, clareando o dia. Na manhã desse domingo, nós nos encontramos com o Senhor Jesus, luz de nossas vidas. Nesta noite, celebramos ao Deus de toda a vida. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. Eu quero convidar você, nesse instante, a orar ao Senhor comigo, adorando o Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos por estarmos, nesse momento, juntos em nossas casas, mas conectados a Ti, ó Deus, em adoração, em espírito, crendo que a Tua presença se faz real em nosso meio, no meio, ó Deus, desse povo que se reúne virtualmente. Te adoramos, te bendizemos, na certeza da salvação em Jesus Cristo, no nome de quem nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, temos andado distante de Ti, assim como os discípulos, duvidamos e negamos a Ti. Ensina-nos a confiar, aceita a nossa oração, ouve-nos e perdoa-nos, Senhor. Esse é o momento de confissão. Eu quero convidar a cada irmão e cada irmã a confessar os seus pecados ao Senhor. No silêncio do seu coração, gostaria de convidar você a pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Passemos alguns instantes em oração silenciosa. A vida venceu a morte. Louvemos nosso Deus. Jesus ressuscitou. Jesus é o nosso Senhor. A morte não tem mais domínio. O pecado vencido está. Louvemos ao nosso Senhor. Nós estamos sem música, eu não tenho as habilidades que outros colegas têm da música, do louvor, mas que no coração você possa adorar e servir ao nosso Deus. Tá certo? Há informações aqui do chat, eu estou pedindo para que Lídia me ajude a responder às informações do chat. Tá certo? Notebook tem que colocar o link, se for possível, Lídia, partilhe o link também. Vamos então para a nossa liturgia da palavra. Nós vamos nesse instante nos preparar para ouvir as leituras da palavra do dia de hoje. Nós temos 3 leituras na palavra do Senhor: Jeremias capítulo 31, Atos capítulo 10 e o Evangelho segundo escreveu São Mateus no capítulo 28. Vamos então para a leitura do Antigo Testamento. Eu vou convidar Lídia para fazer a leitura em Jeremias 31, de 1 a 6. Boa noite. Aqui, né? O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto, tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria
e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor, nosso Deus. Palavra do Senhor. Vamos ouvir a leitura do Novo Testamento em Atos, capítulo 10, versículos 34 a 43. Vou convidar a Jailza para fazer esta leitura. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e faz o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, porque somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creram nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora fazer a leitura que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, de 1 a 10. Esta é a leitura do Evangelho. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve grande temor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então disse Jesus: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós estamos nesse domingo de Páscoa. Um domingo para nós especial, um domingo para nós diferente, porque pela primeira vez, eu tenho 32 anos de ministério, é a primeira vez que eu participo de um culto da ressurreição online e mais ainda, somos chamados a participar da Santa Ceia da Eucaristia de forma virtual. Vivemos novos tempos, vivemos momentos novos. Pensar a Páscoa nesses momentos que estamos vivendo
é um grande desafio. Baseado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar as irmãs, os irmãos a pensar no significado da Páscoa. A Páscoa traz consigo uma série de significados. Desde o seu significado clássico, originário, que é a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, a liberdade do povo de Deus, quando o Senhor passa para libertar Israel. Esta é o significado clássico, originário da Páscoa, a chamada Páscoa judaica. Esta foi a Páscoa que Jesus celebrou, né? Essa é a Páscoa celebrada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos também a Páscoa pagã, que está simbolizada a partir do coelho, a partir da ideia de fertilidade, a partir desta ideia de muitas coisas. Esta é o significado pagão no que se refere à ideia de Páscoa. Nós temos também a Páscoa do mercado, esta ideia que o mercado colocou para nós, a Páscoa como um elemento de consumismo, a Páscoa como um momento de gastar muita comida, muita bebida, muita festa. Este é um outro significado que a Páscoa coloca para nós. Eu chamo da Páscoa do mercado. E há um quarto significado de Páscoa, que é a Páscoa cristã. Essa que é baseada, fundamentada na Páscoa judaica, na ideia de liberdade, do povo de Deus que é liberto da escravidão, mas que traz a figura de Jesus Cristo como elemento principal em relação à sua ressurreição. A Páscoa cristã nos traz esse novo elemento, o elemento da ressurreição de Jesus. A vitória de Jesus sobre a cruz, a vitória de Jesus sobre o mais temível de todos os sentimentos humanos, que é a perda, que é a falta do outro, que é a morte, da qual todos nós temos medo. É o inimigo maior de todos os seres humanos. A Páscoa cristã aponta para a liberdade de Cristo, a liberdade em Cristo. Este elemento novo, o elemento da ressurreição, o elemento da vida. Nós lemos 3 textos, foram 3 textos lidos nesta noite, que aponta pelo menos para 3 sentidos que a Páscoa nos apresenta hoje. Um Deus que age para libertar pessoas, um Deus que aponta essa liberdade para toda a humanidade e a necessidade que nós temos de, como humanos, conhecermos e divulgarmos o Deus que liberta a vida. Então, pensando nesses elementos, eu quero pensar com vocês que Páscoa é o agir de Deus em direção à humanidade. Deus age e Deus vem até a humanidade. Sim, a humanidade afastou-se do Criador, a humanidade afastou-se do Deus Todo-Poderoso, a humanidade, através da sua condição de humanidade pecadora, descumpriu o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Cuidar do outro e cuidar de sua criação. O pecado fez com que homens e mulheres deixassem de cuidar uns dos outros, homens e mulheres deixassem de cuidar da ação de Deus, e Deus, através de sua ação, vem até nós para nos libertar. É a Páscoa do Senhor. É o Deus que faz com que nós possamos deixar de pensar naquilo que nos afasta dele. É interessante que o que nos afasta de Deus é o pensar apenas em nós mesmos, é esse egoísmo desmedido, o lucro acima de todas as coisas. Isto é pensar, isso foge o projeto de Deus, que é cuidar do outro. Quando nós pensamos somente em nós mesmos, somos egoístas com os nossos próprios sentimentos, quando apenas pensamos em tirar vantagem do outro, da criação, nós nos fazemos escravos, nós fazemos o outro escravo. E renunciar à liberdade é renunciar à própria qualidade de homem. E aqui eu busco, essa frase não é minha, essa frase é de Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau vai dizer que renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem. Pois muito bem, quando renunciamos à liberdade em Cristo, nós renunciamos à própria humanidade. Então Deus se move ao nosso caminho, Deus se move em direção a homens e mulheres para resgatar homens e mulheres. O profeta nos disse, foi lido por Lídia, está chegando o tempo em que eu serei Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel... Deixa eu voltar aqui. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu vim de longe, apareci a eles. Deus vem de longe e aparece a nós. É o Deus que se move em nossa direção para nos dar essa liberdade. Deus vem para libertar. Mas libertar quem? Israel apenas? Libertar quem? Apenas parte da humanidade? Não. Deus vem libertar toda a humanidade. É Ele que traz essa liberdade. Sem discriminação, sem segmentar, sem diferenciar pessoas. A liberdade do Senhor é a liberdade para todos os homens e todas as mulheres. Eu vim para que tenham vida. Esta é a boa nova do Evangelho. Vida é alegria, é comunhão. Vida é cuidado com o outro. A Páscoa nos chama para esta vida. A Páscoa nos liberta. A Páscoa nos faz iguais. Iguais para que possamos cuidar uns dos outros. É interessante como nesses tempos de pandemia, esses tempos de isolamento social que nós vivemos, nós percebemos a importância do outro, a importância que o outro tem para a minha vida. Então, quando o outro se isola, quando o outro fica em casa para não contaminar, para não ser contaminado, é para que possamos diminuir o índice de contaminação e, consequentemente, diminuir o índice de pessoas nos hospitais. É preciso pensar no outro. Somos libertos para cuidar do outro. Deus em Cristo nos libertou para que o outro pudesse voltar a ter importância em nossa existência. Cuidado mútuo. É para isso que nós somos libertos, para cuidarmos uns dos outros. Páscoa é a libertação. Páscoa é o trazer de volta o projeto originário de Deus, que é cuidar do outro e da criação do Senhor Todo-Poderoso. Então, sabendo disso, somos chamados a cuidar de pessoas, somos chamados também a anunciar a pessoas que Deus está vivo. E aí nós vamos entender, quando Jesus Cristo reencontra com aquelas mulheres, diz, olha, vá lá, converse com pessoas, anuncie, diga às pessoas que eu estou vivo, anuncie aos meus irmãos que eu estou vivo. Vocês são responsáveis para dizer às pessoas que eu estou vivo e que eu vou libertar mais pessoas. Então a Páscoa nos aponta para esse chamado de Deus, para que nós possamos anunciar às pessoas o Deus vivo. Isso se faz com testemunho. Dizer que Ele vive, que Ele ressuscitou, que Jesus é a nossa liberdade, somos chamados a testemunhar. O apóstolo Pedro, no discurso que nós lemos, o texto que Jailza leu, nos diz, nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E aí ele diz às mulheres, Jesus diz às mulheres, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem para a Galileia e eles me verão ali. A Páscoa, irmãs e irmãos, é liberdade. A Páscoa é a liberdade daquilo que nos escraviza. O pecado, a ganância, o medo, a vergonha, o tratar o outro de forma diferenciada. A Páscoa é a liberdade em Cristo que nos faz libertar dessas coisas. Essa liberdade não é para um segmento, é para toda a humanidade. E nós somos chamados a divulgarmos aos outros que Cristo está vivo. Nós somos testemunhas do Deus vivo, que vive, transforma e liberta pessoas. Por isso, eu chamo cada um de vocês a dar testemunho do Deus vivo, testemunho da palavra
do Senhor. Que Deus os abençoe com a sua palavra e possamos viver como homens e mulheres firmes nessa promessa da liberdade do Cristo vivo. Que Deus nos abençoe, irmãs e irmãos. Eu quero convidar você em sua casa a, juntamente comigo, fazer a afirmação de fé, o nosso credo apostólico. Eu coloquei no grupo da igreja, você tem acesso em muitos lugares, inclusive de cor, né? Todos somos chamados a afirmarmos a fé através do credo apostólico que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante, intercedendo a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs, intercedendo pelo nosso país. Convido você a, nesse instante, orar ao Senhor, intercedendo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos colocar em Tuas mãos a vida de cada um dos irmãos e irmãs que nos ouvem nesse momento. Queremos colocar as suas famílias, ó Deus, diante do Teu altar. Queremos colocar, ó Pai Santo, a nossa nação diante do Teu altar. Colocar a humanidade diante do Teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que Tu possas nos mostrar quais os caminhos devemos trilhar nesses momentos de dificuldade que nós, enquanto humanidade, passamos. Nos ajuda, enquanto igreja, a darmos testemunho vivo do Cristo que transforma a nossa realidade e que muda os nossos caminhos. Que o Cristo vivo possa ser real em cada um de nós e que assim possamos, através do testemunho, fazer com que mais pessoas tenham essa esperança em Cristo Jesus. Abençoa os dirigentes, ó Deus, da nossa cidade, do nosso estado, os dirigentes mundiais. Cuida, Senhor, deles. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, somos chamados nesse instante a participarmos da mesa do Senhor. Querido povo de Deus, estamos distantes geograficamente uns dos outros, mas em Cristo somos um só corpo. Jesus, o Supremo Pastor de nossas almas, nos fala novamente nesses dias: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, capítulos 20, versículos 28 e 29. Por isso, irmãos e irmãs, nós estamos diante da mesa do Senhor. Essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, não é a mesa da Igreja Presbiteriana Unida, essa é a mesa do Senhor. Qualquer irmão de qualquer comunidade cristã em comunhão com Deus e com a Igreja é convidado a participar da mesa do Senhor. Esta é a mesa para a comunhão, é a mesa da unidade do corpo do Senhor. Então, em sua casa, eu queria pedir a você que pegasse o pão e erguesse o pão. E eu gostaria de convidar Jailza e Lídia, que vão participar da ceia comigo, para estarem aqui ao meu lado, para que juntos partir o pão e beber o vinho, e juntamente aqueles na sua casa, reúna para que vocês possam juntos partir o pão e beber o vinho. Vamos erguer o pão, erguer o vinho, e vamos, nesse instante, orar ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim.
Ó Senhor, te louvamos pelo pão, corpo de Cristo, dado para a remissão dos nossos pecados. Tomai e comei. Me segurem, vamos comer juntos. Após haver ceado, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice, dizendo: ergueu o cálice. Vamos juntos erguer o cálice, o Senhor? Pode pegar? Vamos juntos erguer o cálice, Senhor? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Isso é meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pelo sangue de Cristo. Sangue, ó Deus, derramado para a remissão dos nossos pecados. Que a tua graça, teu amor, ó Deus, renove as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tomai e comei, comei dele todos. Vamos juntos comer o pão e beber o vinho. Tomai e bebei, esse é o cálice da nova aliança, meu sangue. Bebei dele todos. Se quiser. Pai Santo, nós te louvamos pelo pão e pelo vinho. Te louvamos que podemos participar da Santa Ceia do Senhor. Agora, ó Deus, juntos com teu povo, nós queremos orar a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar seu povo todos os momentos. Eu quero agradecer a você que nesta noite participou conosco dessa celebração ao vivo aqui na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Quando acabar esse processo de isolamento, você é com o nosso convidado, nossa convidada a estar ali conosco no Garcia, celebrando o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho alguns avisos pequenos da nossa comunidade. Essa semana aniversariaram nossa irmã Vandalva, nossa irmã Clarice e nossa irmã Constância, 3 servos do Senhor, queridas pela igreja. Nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs. Mas também tivemos uma notícia triste, uma notícia que abalou a igreja, que foi a nossa irmã Adrelina, da IPU de Mangabeira, a mãe da nossa irmã Diaconisa Vera, foi chamada aos braços do Senhor eterno. Então nós sentimos, e que mais machuca o nosso coração é que nessa hora de dor não podemos abraçar os nossos irmãos e as nossas irmãs queridas. Que o Senhor Todo-Poderoso possa consolar o coração da família da irmã Vera e também de toda a igreja ali de Mangabeira. Eu queria convidar você nesse instante a receber a bênção do Senhor. Estamos encerrando a nossa celebração para que assim possamos comungar em nossa casa. E eu queria pedir a você que, se possível, bata uma foto e mande para o nosso grupo, mande para o meu telefone pessoal, tá certo? Para que assim a gente possa publicar a foto de sua celebração conosco nesta noite. Deus nos convida a viver como um povo alegre e unido em amor. Deus nos convida a sermos como um povo solidário e arrependido. Deus nos convida a viver como um povo dedicado ao seu louvor. Recebamos, pois, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o dom, o fruto do Espírito Santo,
seja com você, minha irmã e meu irmão, seja com você e sua família, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sintam-se todos abraçados virtualmente e assim possamos adorar o Senhor também em nossos lares. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima celebração. Deus abençoe.